Olá, pessoal. Fala Pública Podcast. Tenho o prazer de estar aqui conosco, o Hélio Secco, um rapaz jovem que tem uma grande experiência na política, que tem uma grande experiência, eu digo na política porque você tá ali no combate diário, né, dentro das tuas pautas na internet, mas que está crescendo aqui nas redes sociais, ambientalista. Eu não gosto da alcunha, né, do apelido de ambientalista, porque ele vem carregado de todo um componente ideológico, infelizmente. Exatamente. No Brasil não deveria ser assim, mas na realidade é. E já vem junto o pressuposto de que você vem com uma ideologia de esquerda, marxista. Nada enfim, disso. É aquela coisa do ecossocialismo. Exatamente. Que eu refuto categoricamente. Então, mas olha, não me chame de ambientalista. Não chame o Hélio de ambientalista. Mas sim, sou um profissional da área ambiental. Isso aí. Então eu tenho muito prazer de ter você aqui conosco e a gente já abre o nosso podcast aqui falando quem é Hélio Secco. Mostra aqui pra gente um pouquinho da sua pauta aí. Flávia, primeiro agradecer por estar aqui, por ter aberto espaço para a gente falar um pouco do nosso projeto, da nossa plataforma de renovação e indignação política. Eu acho que é um pouco dos anseios que a gente representa, uma mistura de anseio por renovação junto com a indignação. As pessoas estão vendo aí escândalo do INSS, escândalo do Banco Master, esse sentimento está ressurgindo com muita força na sociedade brasileira e, consequentemente, fluminense. E eu acho que a gente vai ter uma oportunidade única, uma oportunidade ímpar em 2026 agora, nessa eleição, para fazer a mudança. Não é a mudança, porque não dá para a gente depositar a esperança numa eleição somente, aquela mudança que não veio ao longo de décadas e você magicamente em uma eleição vai transformar o país. Não é assim. Mas eu acho que é uma janela de oportunidade, sendo muito assim, tentando ser frio, objetivo e não muito utópico, é uma janela de oportunidade porque remete um sentimento que a sociedade já teve lá da época da Operação Lava Jato, do Petrolão e tal, que no final das contas fez com que a sociedade se mobilizasse, que a sociedade desse oportunidade para nomes, para candidaturas que não eram tradicionais do jogo político. Não quer dizer que elas fizeram a parte delas, não quer dizer que a gente não corre o risco de se frustrar com essas apostas, como aconteceu aqui no caso do Witzel, como aconteceu no caso do Dória, em São Paulo. Enfim, tiveram alguns outsiders que surgiram nessa época e não necessariamente estiveram à altura da expectativa. Sim. Mas que há um sentimento semelhante, eu acho que isso está ficando cada vez mais claro e evidente. E isso beneficia, projeta ainda mais uma plataforma, um projeto de pré-candidatura, como é o caso do nosso aqui para o Senado. Uma pré-candidatura que não tem rabo preso, não tem maracutaia, não tem telhado de vidro com a política tradicional, porque apesar de fazer parte do debate público há muitos anos, como você falou na introdução, eu nunca tive mandato, eu nunca estive dentro do jogo, e isso pode ser um demérito, olhando por um certo ponto de vista, mas na verdade eu vejo como um diferencial, como um mérito. Eu não estou contaminado com esse toma lá da cá tão habitual da política e não dependo dela. Sou político, mas não vivo da política. Não dependo de R$1 da política, não tenho honorário, não tenho nada. Então eu tenho minha vida como empreendedor, tenho minha vida profissional, minha carreira profissional assim, bem estabelecida, uma trajetória acadêmica, com graduações, mestrado, doutorado, enfim. Eu estou colocando o meu nome à disposição, me colocando até numa certa zona de desconforto de estar nessa posição, né, em função da vida profissional, pessoal, financeira, justamente porque eu acho que o Estado do Rio, a sociedade fluminense precisa, ela carece de uma alternativa, especialmente nesse cenário do Senado, porque a próxima eleição, além dos predicados que eu já falei, ela pode colocar no Senado Federal uma maioria de senadores. Finalmente, é uma expectativa grande, há uma projeção, uma aposta de que isso vai acontecer a partir de 2027, de senadores majoritariamente opositores ao petismo, ao lulismo, de direita, seja eles mais conservadores, mais liberais, mais bolsonaristas, menos bolsonaristas, mas que essa frente, né, esse bloco de direita,
vai se tornar majoritário e, com isso, a gente poderá, eventualmente, fazer a presidência da casa, abrir, por exemplo, uma CPI do Banco Master que hoje está lá debaixo do assento do Alcolumbre, que é o presidente da casa, e não faz isso andar, até porque deve ter suas conexões, suas preocupações com o próprio escândalo do Banco Master, então não vai deixar isso andar. E o mais importante, que é o que aconteceu ontem, ineditamente, se tornar algo normal. A gente não pode olhar para ontem, né, a recusa, né, a rejeição do nome do Jorge Messias, que foi indicado pelo presidente Lula para ocupar uma cadeira do STF, e achar que aquilo ali é uma exceção, que aquilo ali é um milagre praticamente. Não, aquilo tem que ser parte de um rito normal, maduro, de um Congresso Nacional que sabe a sua força, que sabe a sua representatividade e tem o dever de fazer uma sabatina bem feita, passar um pente fino na trajetória, no histórico, no currículo, nas intenções, nas posições, nos vínculos ideológicos partidários. Quer dizer, isso tudo é importante dentro de uma sabatina. E a gente vinha, exemplo após exemplo, de sabatinas que eram praticamente casa de massagem. Era uma fake sabatina, onde... Só para entrar. Era só para cumprir o rito protocolar. Acabou. E a gente sabia que, antes mesmo de começar, estaria aprovado, né? A gente viu isso vários. Dino, Zanin, entre outros. Então, assim, primeiro isso, a gente tem que começar a tornar normal a sabatina e o risco de recusa, né, de nomes indicados. A gente precisa fazer uma reforma de como funciona a Suprema Corte brasileira hoje. Não é possível a gente continuar com a regra de tantos e tantos anos que vem dando tantos e tantos problemas e não dar espaço para a gente fazer modificações como já, inclusive no passado, já foram propostas e que não andam no Congresso Nacional. Por exemplo, ao invés de ter mandato vitalício, né, só a aposentadoria compulsória que tira os ministros hoje, você passar a ter mandato pré-determinado, né, com período de tempo pré-determinado, você passar a ter predicados, objetivos concretos para poder ser sugerido, para poder ser indicado como nome ao STF, por exemplo, pré-requisito de já ter sido juiz concursado, já ter sido delegado concursado, procurador concursado, defensor público concursado, coisa do tipo. Isso sim é notório saber jurídico, não uma abstração de que ele foi advogado de alguém, advogado de um processo, advogado de um partido e é suficiente para ter notório saber jurídico. O princípio da impessoalidade que foi completamente ignorado nas últimas vezes. Agora não, mas volto a dizer, primeira vez, ineditamente, ontem aconteceu com Jorge Messias. Mas o Cristiano Zanin é afilhado pessoal do Lula. Então, que impessoalidade ele vai ter em julgar processos de interesse do Lula? Só para dar um exemplo, entre outros que já tiveram na corte. Então, o STF precisa resgatar essa autonomia, essa credibilidade, esse predicado que a Constituição brasileira dá a ele e fazer valer isso. E, para além, fazer o primeiro impeachment de ministro da Suprema Corte, que também nunca aconteceu. É verdade. E que já passou da hora, os motivos já são dados, já foram suficientemente fornecidos, tanto para o caso do Alexandre de Moraes, quanto para o caso do Dias Toffoli. Em função de... A gente pode pegar aí desde da questão do processo dos condenados do 8 de janeiro, com o desrespeito ao rito processual do Alexandre de Moraes, a dificuldade de acesso aos autos dos processos por parte da assessoria jurídica dos condenados, arbitrariedades, decisões monocráticas super questionáveis, uma série de arbitrariedades do Alexandre de Moraes, mas... Além disso, 129 milhões de contrato da esposa com o Banco Master, dos quais 80 milhões já foram faturados e pagos. Que é isso? Então, assim, não dá para a gente dizer que a esposa dele, por mais competente que seja como advogada, seja capaz de ter um contrato de 129 milhões de reais para 2 anos de prestação de serviço, e a gente sabe que isso é irreal. Isso é completamente descolado da prática do mercado jurídico. Não dá. Qualquer um em Brasília sabe disso. Então, qualquer um no meio jurídico sabe disso. Sim. Então, tá mais do que colocado aí os motivos para pautar o impeachment do Alexandre. E no caso do Dias Toffoli, a relação dele, para além de usar jatinhos e voos e festas e eventos sociais promovidos pelo Daniel Vorcaro do Banco Master, né, ex-CEO do Banco Master, que está preso e negociando a delação premiada, a gente
tem aí o vínculo de Banco Master investindo em fundos do resort no Paraná, no qual ele é sócio oculto. Então, assim, vocês querem mais o quê? E os caras estão lá julgando, analisando processos de interesse das pessoas que, de alguma maneira, têm contrapartidas oferecidas por contratos de assessoria jurídica com parentes deles próprios ou com investimentos em negócios nos quais eles são sócios. Então, assim, nesses dois aí não tem como negar o impeachment. Os motivos, as justificativas que se impõem para pautar o pedido de impeachment. Isso sem falar em Gilmar Mendes e companhia, mas para início de conversa, esses dois últimos Alexandre merecem. de Moraes e Dias Toffoli, eu acho que tá. E aí eu pergunto, se a gente tiver senadores que estão lá, que foram eleitos sob a plataforma, sob o discurso de que são de direita, alguns dizendo que são bolsonaristas, ou até, inclusive, apadrinhados, abençoados pelo próprio Flávio Bolsonaro, pelo próprio Eduardo Bolsonaro, ou quem quer que seja da família. Isso é suficiente para garantir a independência que eles precisam ter, moral e intelectual, para pautar um pedido de impeachment, para assinar um pedido de impeachment? Eu acho que não, porque no final do dia, muitos desses, assim como já aconteceu em 2018, eu não estou contando nenhuma novidade, vão surfar uma onda, caso essa onda aconteça, e depois não vão atuar condizentemente com o que se dizia ser os princípios, valores, enfim, dessa linha ideológica. Uhum. Então, eu não consigo ver adversários meus que hoje são apoiados pelo próprio Flávio Bolsonaro tendo a ousadia, digamos assim, para pautar coisas como pedido de impeachment de ministro no Senado Federal se estiverem lá eleitos. Não vejo isso. Não adianta o cara colocar um PL, colocar uma foto abraçada, né? Porque o cara é do PL e coloca uma foto abraçada com alguém da família Bolsonaro, que tá tudo bem. As pessoas vão cair nesse engodo, então tudo bem, então agora sim a gente vai ter senador que assina a CPI do Banco Master e que assina pedido de impeachment do ministro Supremo. Não, até porque temos aí o próprio Castro sob júdice, numa candidatura, a pré-candidatura sob júdice, e a gente sabe que é muito mais centrão do que direita, muito mais centrão do que qualquer outra coisa. Então, basta pesquisar o histórico pessoal, político, condutas, tudo que foi feito e, além do passado, os processos que estão engavetados no próprio STF. São pessoas que têm rabo preso. Quando a gente fala de um Castro, fala de um Canela, a gente está falando de pessoas que têm rabo preso dentro das gavetas do judiciário. Porque ao longo da caminhada, ao longo da trajetória política delas, elas deixaram rastros para trás. E aí, mesmo independente se o rastro é concreto, se tem materialidade jurídica suficiente ou não, o fato é, deixaram rastros mal contados, pelo menos, tem histórias mal contadas, tem coisas em aberto, que é suficiente para qualquer ministro supremo fazer um fator de pressão, de barganha, de chantagem, e simplesmente não impedir com que eles possam, por exemplo, pedir um impeachment, estar a favor de um impeachment de um ministro supremo. Então, assim, precisamos colocar o STF de volta na sua caixa. O STF é uma instituição importante, histórica no Brasil, tem um papel fundamental como guardião da Constituição e vem abdicando desse papel. Então, assim, não é uma questão aqui de birra contra fulano, ciclano ou beltrano, que é juiz da Suprema Corte. Não, é uma questão de resgatar a autoridade e a credibilidade. Está completamente em descrédito o STF. Você vai ver pesquisa aí de opinião, quase 70% da população, um pouco menos de 70% da população é a favor de pedido de impeachment. Quase 70% da população não dá credibilidade a juiz da Suprema Corte. Isso há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, era impensável. Era impossível. Era impensável. Então, assim, eu sou um cara que... Desculpa falar demais, né? Porque eu sou falador, mas, enfim, eu sou um cara que tô na política há alguns anos, nunca foi uma ambição minha, foi algo que surgiu, que veio até mim e eu abracei, né, como um propósito. Eu começo como coordenador de plano de governo, lá do Paulo Ganimi, deputado federal, quando estava começando a estruturar a candidatura dele a governador.
E ele me convida, por ser um especialista na área ambiental, né? Eu tenho graduação em gestão pública, em ciências biológicas, doutorado em ciências ambientais, e tenho um olhar para meio ambiente, sustentabilidade, equilibrando racionalmente o componente social, econômico e ambiental. Isso sim é desenvolvimento sustentável de fato, não é só abraçar árvores, né? Então, dentro dessa lógica racional, né, equilibrando todos esses componentes, ele me convida para estruturar as propostas de plano de governo. Lógico que eu não fiz isso sozinho, fiz a várias mãos, com vários integrantes brilhantes que fizeram parte da equipe. Né? Tínhamos ali uma equipe de 10, 12 pessoas na pauta de meio ambiente, saneamento, enfim, tudo ligado à área ambiental. Fomos para algumas rodadas de apresentação desse plano de governo e eu fui chamado para ser um dos defensor das propostas, um dos apresentadores, né? Advogar pelo plano de governo. E 3 rodadas de apresentação com públicos diferentes, eu acabei chamando a atenção, né, nessas apresentações e, surpreendentemente, até para mim, o Paulo depois, o Ganime, ele me convida para integrar a chapa na condição de vice-governador. E foi uma decisão muito difícil, como eu disse, eu não tinha pensado nisso antes, mas acabo aceitando o desafio e é uma das coisas que eu tenho maior orgulho na minha vida, porque a gente fez o melhor que a gente podia diante das ferramentas, da estrutura que a gente tinha. Rodamos todo o estado do Rio, nos dividíamos em agendas espalhadas pelo interior do estado, fizemos o melhor que a gente podia. Eu participei de debate de vices na TV Cultura, ele participou de debates sabatinas em todos os órgãos de imprensa, foi muito bem. Que bom. A gente pegou ali uma crescente na reta final, mas não foi suficiente, até porque a gente sofreu as consequências do escândalo CEPERJ-UERJ, que depois veio a, inclusive, deixar inelegível o Cláudio Castro e fazer com que ele saísse horas antes da condenação do próprio mandato de governador. E a justiça, infelizmente, foi tão morosa que demorou quase um mandato inteiro dele para ter uma consequência prática. Enquanto que a gente foi, como adversário no pleito eleitoral, os maiores prejudicados por isso. Porque apesar do Castro ter ficado em segundo, o Freixo ter ficado em segundo, o Rodrigo Neves em terceiro e a gente em quarto, nós estávamos no campo ideológico do centro à direita, que teoricamente sobrepunha com o dele. Então, ele, anabolizado, né, eu digo que o CEPERJ-UERJ era uma espécie de anabolizante na campanha, prejudicava muito mais a nós do que quem estava no campo oposto, né, do campo do centro à esquerda. E aí fizemos o nosso melhor, fizemos 450 mil votos, 5,4% da votação. Se fizeram presentes, né? A sociedade enxergou vocês com um olhar positivo, né? Sim, foi bom. Foi A repercussão foi boa. Foi muito boa. E aí depois eu saio desse pleito, me torno dirigente partidário, ajudo a formar nominatas de vereadores em várias cidades do interior, ajudo a fortalecer candidaturas de prefeito opositores em cidades do interior, né? Pessoas que precisavam de legenda para construir um projeto de oposição. E você sabe que em cidades pequenas, do interior especialmente, é muito difícil, porque a máquina da prefeitura, ela domina tudo, ela toma todos os partidos, ela sufoca a oposição. E a gente conseguiu fazer isso em vários lugares, tendo segundo e terceiro lugar em algumas cidades. Infelizmente não fizemos nenhum prefeito, mas fizemos frente pelo menos umas 5 cidades, a gente teve aí segundo ou terceiro colocado, né? Posso lembrar aqui de Itaperuna, Volta Redonda, São João da Barra, enfim, São Francisco da Bapoana, tivemos boas performances. E aí saio do partido, saio da dirigência aí do partido na virada do ano passado para esse ano. Não estava pensando exatamente também, não tinha uma obrigatoriedade em ser candidato, eu tinha vontade de ser sim candidato nessa eleição, pré-candidato, como eu estou agora, mas não era algo engessado, não é um objeto de vida, um objetivo de vida, era uma ideia, um desejo, uma possibilidade. E aí vejo o surgimento do Partido Missão, que foi formalizado em novembro do ano passado, o último partido criado no Brasil, oriundo do Movimento Brasil Livre, que é o movimento que fez o impeachment da Dilma lá atrás, que tem como um grande
porta-voz, representante, o deputado federal Kim Kataguiri, que é alguém que eu admiro de longa data, de muitos anos. Acho um excelente parlamentar e que não depende, não se curva nem ao populismo de direita, nem ao populismo de esquerda, critica quando tem que criticar ambos e tem uma performance, tem uma produtividade parlamentar notória, né, com mais de 10 projetos aprovados só nessa legislatura agora, nos últimos 3 anos. Então não é um cara só que pauta debate, que só grava vídeo, que tem alcance grande. É um cara que também atua e faz acontecer no próprio parlamento, né, na sua produção parlamentar. E sempre foi uma referência para mim. Temos um presidenciável, Renan Santos, que está muito bem nas pesquisas também, 3, 4, 5%, dependendo do instituto. Que já é uma ótima notícia, tendo em vista que estamos em abril, maio ainda, né? Faltam 5 meses para a eleição. Então já está nesse nível de pontuação, é uma ótima notícia, com propostas muito combativas no que tange a segurança pública e corrupção. Isso é o que mais se destaca nas propostas dele. E eu acho que isso também nos ajuda a fazer um projeto aqui para o estado do Rio. Então, olhando para isso, né, um partido que está muito caracterizado por combate à corrupção e por segurança pública, com um discurso muito duro nessas duas frentes, eu acho que isso combinava com a realidade que a gente vive no estado do Rio, que não tem pauta mais importante que essas duas, segurança pública e corrupção no estado do Rio. Né? O que acontece no governo do estado é muito reflexo disso. Então, assim, e a segurança pública só é o caos que só é a insegurança que justamente porque vem a corrupção antes. Ela é o reflexo, né? Ela é o sintoma da doença, mas a doença é a corrupção. Então, olhando para esse movimento surgindo, entendendo que a missão é um partido que eu chamo de, né, o projeto da missão eu chamo de inevitável, porque tem uma mudança geracional acontecendo, eu percebi isso também, e as pesquisas estão mostrando isso, que os jovens eles têm uma conexão grande com a missão, mas muito inclusive porque os adversários estão presos em discursos anacrônicos, em discursos antigos, em conceitos antigos, década de 80, 90, início dos 2000, então até hoje nessa. E os jovens, eles não se veem representados nem pelo Jair Bolsonaro, nem pelo Lula. Até por uma questão psicológica, é natural que os jovens se identifiquem mais facilmente com quem é mais próximo da idade dele. Né? Ainda que o Renan seja bem mais velho do que essa camada dos 16 aos 24 anos, que é quem mais vota proporcionalmente na missão. Mas as pesquisas mostram 23%, 24% de intenção de voto nessa camada, que é a geração Z. Então, tem uma mudança geracional acontecendo aí e, por isso, veio para ficar. É inevitável, vai acontecer. Seja nessa eleição, seja na próxima, na seguinte, vai acontecer. Então, eu vendo esse cenário, entendi, por ser alguém que se vê como um quadro mais liberal, né, um quadro que, como o próprio Kim se define, né, uma direita liberal, muito baseada em dados, evidências, técnica, eficiência, transparência, eu entendi que era um espaço que fazia sentido para mim e ao conversar, ao nos aproximarmos, fui muito bem recebido, convidado pelo próprio Renan e pelo coordenador nacional do partido, que é o Renato Batista, suplente de deputado estadual lá em São Paulo, suplente do deputado Guto Zacarias. Me receberam muito bem, abriram as portas e aí eu passei a fazer parte de um projeto que inclui o nosso candidato, o nosso pré-candidato a governador, bombeiro Rafa Luz, que também está pontuando nas pesquisas, o nosso pré-candidato a vice-governador, Coronel Busnello, herói de guerra, condecorado do BOPE, e eu pelo Senado. Então, você vê até pelo perfil das pessoas, eu com esse histórico, com essa formação mais preocupado com a coisa técnica, com a economia, né, com um olhar mais liberal, econômico, e eles muito com um olhar de alguém que fala com propriedade, que tem conhecimento de causa na segurança pública. Exatamente. Então, essa combinação aí, e estamos bem na pesquisa, né? A gente está, assim como o Renan, a gente também está na faixa ali perto dos 3%, a última pesquisa eu tive ali 2,5%, 2,9%, dependendo do cenário, na anterior eu cheguei a pontuar entre 4,2% e 5,9%, o Rafa também, o bombeiro Rafa também oscila ali nessa faixa, mas a gente sabe que a gente precisa estar
bem posicionado quando chegar lá no período de fato em campanha, porque aí sim vem entrevista, debate, sabatina, e a rádio, TV, e aí a gente precisa estar em posição boa para performar e se destacar. Apesar do partido ser um partido estreante nessa eleição, e por isso ele não tem fundo eleitoral. Não tem fundo partidário. Por isso ele não tem tempo de rádio e TV garantido. Mas se a gente estiver pontuando nessa faixa que a gente está pontuando até lá, normalmente quem está ali perto dos 5% é convidado. Tanto é que a gente já tem pré-agendado G1, pré-agendado Rádio CBN, já existe pré-agendamento para... Interessante isso. Então assim, já estão com nossos nomes no radar. E isso é muito importante para a gente estar bem posicionado para chegar nesse momento e crescer. Hélio, eu queria que você falasse um pouquinho como você enxerga hoje o cenário político do Estado do Rio de Janeiro nessa questão justamente da gente não conseguir ter a linha sucessória para governo do Estado, quando o STF está ali com várias ações, barrando a linha sucessória da LERJ, Douglas Ruas tentando, e nós estamos com o Estado sendo governado por um desembargador. Qual é a sua opinião, qual é a sua visão sobre isso? O que você acha, como é que a gente está nisso? Assim, o Estado do Rio não chegou onde chegou à toa, né? Isso é trabalho a várias mãos e vários governos. Infelizmente, alguns erram mais, é mais comum os governos errarem mais do que acertar no Estado do Rio, independente de direita, esquerda, partido, erra-se mais do que acerta-se. E aí a gente chega nesse momento onde, inacreditavelmente, além de ter seis ex-governadores ou presos, ou empichados, ou afastados, que é um dado, infelizmente, alarmante categórico para o Estado do Rio, a gente ainda tem o constrangimento de não ter uma linha sucessória, praticamente. Exatamente. Porque o vice foi para o Tribunal de Contas, o governador é afastado, o vice foi para o Tribunal de Contas, o presidente da LERJ foi preso, e o desembargador não sabia nem para onde estava ventando, teve que assumir. E à medida que teve que assumir e a decisão não sai, é postergada, ele de fato vai começando a governar. É natural que ele comece, não dá para ficar parado. E aí, a cada vez que ele vai se aprofundar em algum assunto, em alguma pasta, ele descobre mais problema. Funcionário fantasma toda semana sendo identificado e cortado. Você já vê obras que ele está começando a se envolver. Cortou patrocínio do show da Shakira. Corta patrocínio do show da Shakira. Eu acho que, apesar do caos institucional e jurídico que eu reconheço, a verdade é que a Constituição Estadual do Rio não está sendo respeitada. Isso é um fato, eu reconheço isso. A gente não precisa ser binário. Eu posso reconhecer isso e, ao mesmo tempo, dizer, apesar disso, o governo provisório transitório até sabe-se lá que dia vem fazendo um bom papel. Eu acho que vem fazendo um bom papel. Porque o Estado precisa ter realmente uma organização mínima, enxugar, organizar, passar a régua, fazer um balanço e sanear. Tem que ser austero. É isso que precisa para entregar a casa minimamente em ordem para quem vier depois, seja numa eleição suplementar, seja na eleição de outubro. Então eu avalio positivamente o governo do desembargador Ricardo Couto, nesse sentido. Mas não é o ideal, porque a gente teoricamente teria que ter elegido, e quem foi eleito foi Douglas Ruas. Eu não gosto do Douglas Ruas, eu tenho várias críticas a ele, mas ele foi eleito conforme a Constituição Estadual do Rio e não foi empossado. Isso é um fato também. Entende? Triste, a gente não precisa ser binário. Eu posso reconhecer as duas coisas. E sinceramente, a gente está passando por um momento peculiar, histórico do Rio de Janeiro, que é não só a questão do governo transitório e a falta de definição do STF quanto a isso, mas na mesma levada, na mesma época, a possível definição quanto à redistribuição dos royalties de petróleo. Exatamente. Que está para ser dia 6 de maio, se não me falha a memória, ou seja, semana que vem. Imagine, nós estamos com um governador provisório, que é um desembargador, que pode ser alguém que ou vai ter uma bomba caindo no colo, que é perder significativamente royalties, e ter que, porque assim, não é um efeito imediato, prático, mas
do ponto de vista de planejamento orçamentário, da reorganização das secretarias e tal, tem que fazer Vai depender disso. Totalmente outro cenário. Então o cara vai ter que revolucionar como é feito hoje a gestão estadual do Rio. Sim. Né? Então, assim, ele pode ter uma bomba a caminho, ou ele pode ter um resguardo, pode ter um alívio, que é saber que vai manter o Rio pujante de royalties e que isso vai assegurar o futuro do Rio. A gente não pode depender única e exclusivamente de royalties, a gente tem muito dever de casa não cumprido para fazer, né? Podemos falar aí para além da segurança pública, que está um caos e território dominado por crime organizado, por poder paralelo e tal, que isso aí é óbvio, tem que confrontar desde o dia 1 de qualquer governo novo que venha a ser eleito, empossado. Você não faz o dever de casa no turismo, você não faz o dever de casa na questão de geração de energia, que o estado do Rio é um estado propício para, por exemplo, geração de energia renovável, de energia limpa, e que isso também é um mercado de trabalho, também é um potencial econômico para o estado. Que não conseguimos sequer não usufrui disso. Eólica marítima, solar, as próprias termoelétricas com a tecnologia mais moderna, que é menos impactante ambientalmente. Tem uma série de coisas para fazer que a gente faz mal ou aquém do que deveria, ou não faz. O ecoturismo, o estado do Rio tem um potencial enorme, não só para turismo cultural, gastronômico, de eventos, como a cidade do Rio faz muito, mas o ecoturismo é um diferencial. A gente tem mar, rio, montanha, lagoa, tem uma costa, um litoral maravilhoso, uma região serrana maravilhosa. Por que a gente não explora esse ecoturismo de maneira mais eficiente? Então, tem vários deveres de casa que a gente não faz, mas o royalties, voltando, é fundamental. A gente não tem como passar por uma quebra abrupta de receita com a perda do royalties do petróleo sem desmamar isso, sabe? Vai ser um caos, vai ser falência. Não, e você falou muito bem, caiu no colo de um governo provisório, né, Hélio? Como é que a gente consegue diluir isso na nossa história? Porque daqui a pouco ele vai sair. E como que ele vai organizar isso diante... Será que ele teria, digamos assim, traquejo político para defender o Rio de Janeiro nessa questão? Boa pergunta, porque demanda ir lá despachar, né? Exatamente. Demanda ir lá dialogar. O presidente do Tribunal de Justiça vai lá dialogar, vai lá despachar? Boa pergunta. Eu espero que sim, gostaria que sim, mas só o tempo vai dizer. Difícil, ninguém consegue prever isso hoje. Ninguém sabia muito bem quem era Ricardo Couto até anteontem, né? Ninguém nunca tinha visto o presidente do Tribunal de Justiça. Então, assim, é uma incógnita. Mas ele, ao mesmo tempo, deu boas notícias surpreendentes já também, entendeu? Assim, a gente também tem que dar um pouco de chance para quem sabe ele fazer bem feito, de fazer o certo. Mas eu não tenho essa resposta. Eu também tenho uma expectativa enorme, porque tenho certeza que se fosse um político habilidoso, faria toda a diferença nessa hora. A gente sabe como é ter um político habilidoso. E quando eu falo habilidoso, você não precisa ser do sistema, você não precisa ser centrão, você não precisa ter esquema. Mas habilidoso é a capacidade de dialogar, capacidade de maximizar a convergência, minimizar a divergência, sabe? De político, com P maiúsculo. Quando a gente tem alguém assim, a gente sabe que isso faz a diferença em qualquer lugar, inclusive despachando no próprio STF, inclusive porque o STF tem cariocas na Suprema Corte. Pelo Luiz menos Barroso, isso, né? Por exemplo, né? O Luiz Barroso se aposentou, o Fux. Cariocas lá a gente tem. Então, o Fux, por exemplo, então assim, tem gente que também sabe o quanto que isso impacta o seu próprio estado e imagino que vai advogar para defender o seu próprio estado também. Então... O que você, dentro desse sentido, o que você acha que a gente consegue fazer de melhor para o estado do Rio de Janeiro na questão dos royalties? Cara, vamos lá. Royalty hoje, ele ao mesmo tempo que é fundamental para a sobrevivência das contas públicas, seja no estado, seja nos municípios, ao mesmo tempo ele se tornou uma faca de dois gumes. Por quê? Ele propicia muita coisa boa, mas ele é gargalo de corrupção também. Então tem obra superfaturada, tem dinheiro mal empregado, políticas públicas ineficientes, tem uma série de coisas. O que eu defenderia, inclusive, é o papel de senador, se um dia eu estiver lá tendo a graça de representar a população fluminense, quem sabe no futuro, é justamente pensar numa nova lógica para a aplicação dos royalties. Exemplo,
no caso do pré-sal, é engessado em saúde e educação. Mas, só tem aquela destinação, exato. Não tem outra. E aí eu pergunto, mas a exploração de uma bacia de petróleo por si só, ela impacta necessariamente, e o impacto pode ser até positivo, inclusive, mas ela impacta, seja negativo ou positivamente, necessariamente, meio ambiente, transporte, infraestrutura. Por que ciência e tecnologia tem a ver? Porque, imagina, se a gente não pode usufruir do royalties para fazer inovações que depois sirvam para a gente deixar de depender do royalty e passar a explorar outras matrizes econômicas, por exemplo, ligadas à tecnologia, energia limpa, enfim. Uhum. Então, assim, por que não? Por que a gente não... Isso é o primeiro ponto. E além, cidades que não demonstrarem que avançaram em indicadores, e aí tem que escolher quais indicadores são os mais propícios, os mais adequados, em indicadores importantes para a qualidade de vida da sua população, usando os royalties, reduzirão a quantia a ser recebida, a ponto de, se repetir vários anos, deixa de receber royalties. Tenho certeza que o governante vai começar a se mover, vai se fazer diferente. Então, por exemplo, esgoto é importante? Tratamento de esgoto? Eu acho que é. Como é que eu exploro petróleo a centenas de metros de profundidade e não consigo oferecer tratamento de esgoto para cara que mora num determinado bairro da cidade? Então, assim, esgoto é importante para a qualidade de vida? É. Melhoria no desempenho da educação pública, do ensino médio e fundamental? É. O nível de doenças que são acometidas na população, sei lá, taxa de mortalidade, tem que pensar em indicadores de saúde pública. Aumentou? Mantém royalties. Diminuiu? Diminui royalties. 2, 3, 4, 5 anos seguidos diminuindo, vai perder royalties. Acabou, não tem como discutir. Então você desenvolve um sistema de incentivo, com os incentivos corretos. Performou, recebeu. Isso não é muito inovador, não, o que eu estou falando. Por quê? Vocês já devem ter ouvido falar que o Ceará, há anos atrás, foi um destaque nacionalmente, porque apesar de ser um estado nordestino, pobre, com uma série de dificuldades inegáveis, teve um aumento da performance da educação pública lá. Foi numa sequência do governo Gereissati para o Ciro Gomes. O Ciro deu continuidade e aprimorou a política que tinha vindo antes do PSDB lá. A educação deu Sabe como eles faziam? Eles faziam o seguinte: o governo do estado distribuía o recurso público da educação para os municípios aplicarem nas escolas, nos colégios. Ele dizia o seguinte: eu quero que os alunos do seu município, da escola XYZ, aumentem a performance e, se aumentar a performance, a gente vai mandar uma fatia maior de dinheiro para vocês e vocês vão poder, inclusive, aumentar o plano de cargo e salário dos profissionais da educação pública, vai poder investir em escola, vai poder melhorar equipamento de computador, enfim, sala de aula e tal, projetor. E aí ele começou a criar um sistema de incentivo que quem não melhorava a educação não recebia dinheiro. E a população cobrava a prefeitura porque o colégio estava uma desgraça. E aí gerou toda uma lógica, uma maquinaria do bem para que todo mundo corresse atrás de melhorar a educação pública do Ceará. A gente pode aplicar a mesma lógica para royalties, mas escolher indicadores diversos de várias áreas importantes para a qualidade de vida, né, para a gestão pública. Hélio, você dentro dessa sua esfera, desse seu conhecimento todo, o que você acha da nossa atual política pública de saneamento? Eu acho que a gente evoluiu no que tange a legislação. A gente tem um marco legal do saneamento que a gente não tinha antes. Eu acho que está provado já, apesar de ter muitos anos ainda para a gente ver os reflexos positivos do marco legal do saneamento, mas com 5 anos passados, né? Tem 5 anos passados. É recente, muito recente. É inequívoco que evoluiu. Prova disso aqui, para falar do estado do Rio, mas eu poderia falar de outros estados também.
o Estado do Rio teve décadas de monopólio estatal da SEDAI. A despeito dos servidores públicos concursados, que têm sua competência, sua capacidade técnica, seu mérito de terem passado no concurso e que não são os responsáveis pela ineficiência da SEDAI. O problema da ineficiência da SEDAI eram dois: cabide político de emprego, então você coloca coordenando esses servidores, gerenciando esses servidores, pessoas que não têm capacidade para tal e que, por consequência, desestimula a produtividade do ambiente, toma decisões equivocadas e compromete, consequentemente, a operação e a eficiência da estatal, e falta de investimento, falta de estrutura, investimento, aparato para fazer a SEDAI evoluir, porque é o tipo de empreendimento, por isso também a iniciativa privada acaba sendo muito mais eficiente, ou tende a ser, né, não vou dizer sempre, mas tende a ser mais eficiente, porque no modelo de concessão ela bota o dinheiro na frente, investe primeiro, prova que a coisa melhorou e vai ter lucro em médio e longo prazo. O governo também, se é uma estatal, precisa investir na frente e tal, só que ele não vai ter recurso, ele não vai ter retorno. Então, é uma escolha. Você quer investir na SEDAI para melhorar saneamento, fazer obra subterrânea, que as pessoas normalmente não ligam muito, não chamam muita atenção, não dá muito voto, e que só vai dar resultado em médio e longo prazo, né, um legado mais extenso, ou você vai priorizar aquilo que é mais visto a olhos nus e que pode reverter eleitoralmente melhor, né, converter melhor eleitoralmente. Foi isso que foi feito sistematicamente na SEDAI, e aí a SEDAI já não era um exemplo de eficiência, mas foi ficando muito pior, sucateando com o passar do tempo. E aí o monopólio... Foi vendida. Aí, por isso, o monopólio estatal deixa de existir à medida que tem o marco legal do saneamento. Você tem blocos operacionais que se transformaram em concessões a partir de uma venda do Estado para iniciativa privada, né? Porque o pessoal fala privatizou. Não é privatizou, pegou uma parte da SEDAI, desmembrou em blocos operacionais. Cada bloco foi para leilão. Quem pagou mais levou. Foi isso que aconteceu. Mas beleza. E aí o Estado, inclusive... Era para botar esse dinheiro no Estado, para o Estado recuperar a sua saúde fiscal parcialmente, pagar dívida com a União. Esse foi o acordo, na época do Dornelles. Essa foi a proposta. O Dornelles assumiu, porque o Pezão foi preso na Lava Jato, Dornelles assume, faz o acordo com o governo Temer acudiu o Estado do Rio, teve intervenção federal aqui, vocês lembram? Veio Defesa Nacional, Exército, o quê? O Estado do Rio falido, não tinha policial na rua, não tinha bombeiro na rua, não tinha... professor, enfim, um caos, servidor sem receber, aposentado sem receber. Aí o Temer acudiu, interventor aqui, Raul Jungmann, que era o ministro da Justiça, fizeram acordo com o Dornelles, aí seguraram o Estado do Rio. Olha, você tem o compromisso de vender esses blocos da SEDAI, com dinheiro você paga a parte da dívida e recupera a sua saúde fiscal e tal, a gente vai acudir dentro desse termo de compromisso. Ok, aí o tempo passa, a morosidade do processo de concessão da SEDAI já foi enorme. Aí concluiu. Quando concluiu, o dinheiro caiu, o dinheiro ficou travado ainda um tempo. Então, moral da história, quando foi liberado o dinheiro, foi perto da reeleição do Cláudio Castro, que usou para fazer o escândalo do CEPERJ e UERJ, comprando um monte de cabo eleitoral por aí afora, ao invés de fazer o que era previsto lá atrás. Mas, voltando ao saneamento, você vê que décadas de monopólio estatal chegaram a atingir 40% de tratamento de esgoto da população fluminense. Se você pegar a população inteira do Estado do Rio, mais de 17 milhões de pessoas, 40% delas tinha tratamento de esgoto. Gente, um estado localizado no Sudeste que já teve a capital do Brasil. Apenas 40%. Apenas 40% enquanto era SEDAI. Deixou de ser monopólio estatal em 3 anos e meio. A gente está com 5, esse dado que eu estou trazendo é de 3 anos e meio, ele já está defasado, provavelmente já aumentou um pouco. Mas há 3 anos, com 3 anos e meio depois dos blocos operacionais privados começarem a atuar sob regime de concessão, saiu de 40% para 54%. Em 3 anos. Em 3 anos e meio. Então, proporcionalmente falando, a iniciativa privada trouxe muito promoveu, difundiu saneamento, difundiu rede coletora de esgoto, tratamento de esgoto, em velocidade muito maior, exponencialmente maior do que era na época da SEDAI. Isso é um fato. Aumentou a tarifa, está um pouco mais cara a conta, tá sim. O serviço é o melhor do mundo? Não é. Mas melhorou muito. Essas concessões, elas, além disso, recuperaram a estrutura que estava sucateada literalmente.
Tinha estação de tratamento, eu moro ali na Barra Olímpica, ali no caminho Barra Olímpica, Jacarepaguá, tem estação de tratamento que estava totalmente sucateada, enferrujada, caindo aos pedaços, recuperaram. A água, às vezes com cheiro ruim, ou demasiadamente com cloro, não vejo mais. Latrinas a céu aberto, tem lugares que eu não vejo mais, tem muito ainda por fazer, mas tem lugares que tinha e não tem mais. Mangue, recuperação de mangue, tá tendo revegetação, reflorestamento de mangue na Lagoa de Jacarepaguá, que estava destruída, nojenta. Os caras estão fazendo, tá voltando a ter vida animal, biodiversidade. Nossa, tem muita coisa por fazer ainda, mas é um fato que está melhorando. Então, eu acho que o marco legal foi um avanço. A universalidade, que é ter quase 100% da população tendo água e esgoto até 2033, não sou cético de que vai conseguir, mas sem ele a gente ficaria estagnado. Acho que a gente acelerou o processo, mesmo que não chegue em 2033 com a universalidade do saneamento. Não vejo outro caminho que não seja por meio da iniciativa privada com concessões, por mais falhas que sejam. Cabe ao poder público ter agências regulamentadoras independentes e técnicas com mandato, com perfil técnico predicado para estar lá, que façam um trabalho de fiscalização, que façam um trabalho de regulamentação e não se tornem cabides políticos de emprego com maracutaias onde o agente regulador recebe propina para não fiscalizar e o vereador recebe propina para não fiscalizar e o deputado recebe propina para... Esquece isso. Tem que ter uma agência independente, que esteja fora desse tentáculo, dos tentáculos políticos. Aí a gente pode evoluir. Alguns vão dizer, principalmente os meus queridos amigos esquerdistas, porque na Europa, porque em países de primeiro mundo, porque na França reestatizaram as empresas de saneamento. É verdade, isso não é mentira não. Mas por quê? Isso é importante dizer. Por quê? Porque eles começaram o ciclo de investimentos deles para melhorar a infraestrutura de saneamento que demanda uma série de obras chatas, morosas, complexas, caras, debaixo da terra, transtorno para a população. Eles começaram esse ciclo de investimentos há 30, 40, 50 anos atrás, com a iniciativa privada participando. E agora que eles chegaram num patamar altíssimo... Reestatizou. Tudo bem reestatizar, porque aí você tem que fazer manutenção. A manutenção é mais barata, você reestatizando cobra... Não deixou de cobrar não, tá? A SEDAI, inclusive, quando era monopólio estatal, também cobrava. Sim. Então, mas cobra menos, você faz a manutenção. No caso do Brasil, eu sinceramente sou descrente com isso, por quê? Eu acho que nem a manutenção a gente vai fazer, como é o caso das nossas rodovias. Não faz nem o básico. Você vai, duplica, bota sinalização, bota um monte de coisa. Daqui a 5 anos tá tudo cheio de buraco, tudo com mato alto, porque infelizmente é assim que acontece quando é 100% público. Mas lá eles reestatizaram porque eles mantêm a manutenção básica da infraestrutura de saneamento e podem cobrar tarifas menores. Por isso reestatizou. Não foi porque é errado, moralmente errado privatizar. Porque a água é de todos, não a privatização da água, todo mundo tem direito. Meu amigo, se todo mundo tem direito à água e esgoto, se todo mundo tem direito a isso como dignidade de vida, aliás, o nome já diz saneamento básico, né? Saneamento é básico. Então por que você ficou com 40, 50 anos de monopólio estatal que é calado quanto à SEDAI? E agora que o privado entra, aumentou 14% em 3 anos, você está me gritando que privatizaram a água, que é um absurdo. Então você quer condenar famílias pobres, miseráveis, a pisar na latrina, a pisar na bosta para sair de casa todo dia para levar a criança no colégio para ir e vir do trabalho? É uma hipocrisia. Fica difícil, então é isso, né? Que eu tenho a dizer sobre o saneamento, especialmente no estado do Rio. Hélio, eu quero dizer que nosso podcast está chegando ao fim. Como você disse, passou muito rápido. Eu espero que tenha muito sucesso no seu pleito, na sua oportunidade de falar para a população, porque eu acho que a gente tem de ouvir um pouco do que é o conhecimento e você fala com propriedade. Eu queria que você deixasse um recado aqui para quem não te conhece ainda, para essa câmera aqui. Fala um pouquinho. Pessoal, peço que me sigam nas redes sociais. Se você escrever lá, Hélio Seco. Seco, igual o sobrenome daquela atriz famosa. Vocês vão me achar lá nas redes sociais, no Instagram, @seco.helio. Lá tem uma série de conteúdos, né, com vídeos, posicionamentos, opiniões, fiscalizações. Eu te chamo de fiscalização cidadã, porque, querendo ou não, a gente faz isso por propósito mesmo, por ideal.
e a gente tenta contribuir com o debate público para aprimorar quem está com a caneta na mão, quem está no poder, e independente se eu vou chegar lá ou não, se um dia eu vou ser eleito ou não, eu acho que cabe a todos nós como cidadãos não perder a capacidade de se indignar e parar de normalizar absurdo. Infelizmente, a gente chegou num ponto que é comum a gente se acostumar com a mediocridade, com a inferioridade, e a gente pode muito mais que isso. O futuro pode ser glorioso para o Estado do Rio e para o Brasil, mas se a gente entregar os pontos, se a gente desistir antes da hora, o castigo dos bons omissos é ser governado pelos maus proativos. Desculpa aqui a minha tosse, mas é porque chega no final do dia, a gente está um pouquinho tranquilo. cansada. Desculpa te interromper. Pessoal, Fala Pública Podcast quer agradecer imensamente o Hélio aqui e dizer para vocês que é um prazer. Sigam-nos nas nossas redes sociais, Fala Pública Podcast, doutora Flávia Aguiar e Hélio Seco. Até a próxima, pessoal. Muito Obrigado, obrigada. Flávia. Obrigada a você.